desastre humano muito grande. O que o Attila fez foi ler aquilo. Todo mundo caiu matando em cima dele e tal. Ele não inventou esse número. Não, ele só fez ler o artigo. Leu, Tipo assim, olha, os números são esses, a projeção é essa, pela Universidade XYZ. E aí, ficou aquela briga. O Bolsonaro dizendo que só iam ter 20 mil mortes no mundo. Que era uma gripezinha. Que ele tinha o histórico de atleta, que esse blá 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 todo. Não houve as ações políticas corretas, porque na verdade ele sempre foi o ministro da Saúde. Você pode ter 1000 pessoas ali, o ministro da Saúde sempre vai ser ele, fazendo uma bobagem atrás da outra. Perdeu de fazer, assim, o foco por essa questão política. As pessoas comentam, você entra nessa questão política, porque a política é o que nos guia. Então, assim... E ainda mais quando a política interfere... Que interfere sempre. Na saúde pública. Interfere sempre. Mas tem atuado muito mais, né, ultimamente, né? Porque eu imagino que um presidente não precisa entender de pandemia, de vírus e nada. Por isso ele tem os ministros. Ele tem um ministro que cuida disso. Só que ele não deixa cuidar. Senão, assim, pra que então ter um ministro? Exatamente. Porque você contrata um ministro, de repente ele não pode ser um especialista ele não pode... De repente ele não é um médico, não é um cientista. Mas ele compreende de saúde pública, ele compreende de educação, ele compreende de estratégias para montar projeto. Então, consequentemente, o ministro ele vai ser capaz de formar equipe multidisciplinar que vai atuar num Brasil que necessariamente precisa de multidisciplinaridade, que a gente está falando de... País continental. E mesmo aqui, o diálogo que eu tenho contigo é diferente do diálogo que eu tenho na comunidade. Com certeza. Então, assim, as estratégias de saúde pública, educação, precisa ser multidisciplinar. Então, assim, quando você monta essa equipe, eles nunca fizeram isso. Cara, a gente não tem... Foi formado há pouco tempo um comitê de combate à crise da pandemia. Nós temos um comitê. Quando a gente tem um problema grave, a primeira coisa que se monta em qualquer país é formar um comitê específico para aquilo. Tem um comitê. A primeira coisa que o ministro, quando ele falou, ok, as coisas comuns do ministério vão seguir, mas agora nós montamos um comitê do combate à crise, naquele período ali de pelo menos abril, maio. O Mandetta ficou até quando? Acho que ficou até junho, julho, eu não lembro. Tá. Então, assim, então naquele período monta o comitê de combate à crise. Não houve. Então, o vírus se espalhando. Parte da população aderindo e parte da população não. Ou adere todo mundo, ou todo mundo quebra a cara. É bem simples. Um vírus como esse, então foi junho, julho, o pico. Saiu em abril. Abril? Foi no comecinho ainda. Caramba, cara. Aquele era o período para montar o comitê. E ficou um bom tempo sem ninguém. Foi, aí ficou o substituto dele, que depois virou o ministro, né? Que é um dos... Ele vai entrar na história pro pior ministro da história de todos os ministros possíveis. Assim. Qual é o nome dele? O que entrou em seguida do Mandetta foi aquele Nelson Teich. Foi, que só ficou menos de um mês. Aí depois... As olheiras lá, né? Foi, ele entrou quando acho que a primeira reunião dele, ele já entrou em decadência com aquelas olheiras, assim. Aí depois entra o general lá. Que aquele vai entrar com os piores ministros do planeta de todos os tempos, em todos os ministérios, assim. Um desastre atrás do outro. Até quando ele acertou, ele foi obrigado a errar. Que foi quando ele entrou em um acordo com o Instituto Butantan para comprar as vacinas. Tá. Que aí o presidente falou, não tem acordo nenhum porque eu não compro essa vacina. E ele foi lá e desfez.